Poder compartilhar da palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que você tomou a melhor decisão que você poderia tomar, que é poder estar na casa do Senhor. Nesse mês de fevereiro, nessa data de carnaval, as pessoas estão aí talvez perdendo a sua vida, se prostituindo, se drogando e fazendo tantas outras coisas que não só desagrada a Deus, nós precisamos colocar isso, mas desagrada a família e desagrada a pessoa mesmo. Mas nós, como sábios, de tomar a decisão de estar na casa do Senhor, de poder ouvir a palavra do Senhor, de ouvir os conselhos do Senhor, sabendo que, assim como Maria, cada um de nós aqui escolhemos a melhor parte, que é estar nos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo, porque aquilo que Jesus faz nas nossas vidas, ninguém pode tomar de nós. E o que Deus colocou no meu coração para me compartilhar com a igreja nessa noite, chama 4 encontros que precisamos de ter. E se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em 2 Reis, no capítulo 5. Em 2 Reis, capítulo 5. Eu creio que todos nós aqui já tivemos um encontro na nossa vida, que seja de uma forma de sentimento, que seja uma reunião de trabalho, que seja um encontro com o melhor amigo, que seja um encontro com jovens para sair para comer uma pizza. E todos esses encontros são bons, deixam recordações boas. Mas nunca que todos esses encontros que você teve na sua vida vai ser tão marcante quanto os 4 que eu vou falar aqui. Nenhum deles vai ter marcado a sua vida tanto como se você já encontrou ou vai encontrar fazer um desses 4 encontros que eu vou falar aqui nessa noite. Porque são pessoas que nós encontramos na nossa vida, que a partir do momento que ela entra na nossa vida, a nossa história é mudada, a nossa vida é mudada. Não tem como nós encontrarmos essas pessoas, nós temos um encontro com elas e nada acontecer nas nossas vidas. Eu posso dizer que é impossível nós encontrarmos essas pessoas e nada acontecer. E nós vamos estar lendo aqui em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 em diante. Todo mundo encontrou? Amém. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso.
não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Irmãos, se você quiser deixar sua Bíblia aberta ou marcada, nós vamos falar só desse texto hoje. Essa história nos conta a história de um homem chamado Naamã. E esse texto começa a narrar a vida desse homem. E começa a falar o quanto esse homem era honrado, quanto ele era grande diante do país dele, o quanto o rei o respeitava. Ele tinha tanta honra ao ponto de Deus dar vitória a ele sobre o povo dele, sobre o povo de Deus. Deus pegou aquele homem de tanta honra, de tão correto que aquele homem era. Deus honrou aquele homem ao ponto de dar vitória a ele sobre o povo de Deus, sobre o povo que ele tinha escolhido, sobre o povo que ele tinha separado. E Naamã era muito respeitado não só pelo rei, não só por Deus, mas por todas as pessoas daquele país. Ele era como um herói, como alguém que nós respeitamos, como o salvador da pátria. Ele era alguém cheio de honra. Mas a Bíblia nessa narrativa ela diz uma coisa: que porém ele era leproso. Ele tinha um problema. E o problema dele era a lepra. Se você não estudou um pouquinho da história de Israel, ou se você não estudou, você vai aprender um pouco agora. Que o leproso, assim como eu falei da mulher do fluxo de sangue, o leproso ele também tinha que ficar separado das pessoas, porque ele era considerado imundo por causa da doença dele. Ele não podia conviver junto com as pessoas. Ele não podia ter acesso às pessoas. Ele só era o capitão de Israel e era um homem honrado porque as pessoas não sabiam que ele era leproso. Ele só tinha tanta honra diante das pessoas porque as pessoas não conheciam a lepra dele. Porque ele vivia com uma capa, ele vivia com a armadura, ele vivia tampando aquela lepra dele. E ele andava diante das pessoas com honra enquanto aquela lepra estava tampada. Mas você pode ter certeza que o dia que ele chegava na casa dele, ele tirava aquela armadura e ele se tornava ele mesmo. E ele olhava aquela lepra, era o maior desespero daquele homem. Porque você imagina comigo um homem que tinha tudo para ser super feliz, mas quando ele chegava na casa dele, ele tinha infelicidade. Porque quando ele olhava a lepra, ele lembrava da situação dele. Ele lembrava que ele tinha que viver escondido, viver mascarado, tampando aquilo para ninguém ver. Porque de homem honrado ele virá um homem humilhado. De homem honrado ele virá um homem que vive isolado e separado de todas as pessoas. Um homem cheio de habilidades para liderar um batalhão, para guerrear, ele tem que ficar num lugar separado sem poder fazer nada. Esse era o problema de Naamã. Um homem que tinha tudo para dar certo, mas tinha um problema, que a Bíblia nos chama de lepra. E se você não entende lepra na Bíblia, se trata hoje para nós no mundo espiritual como um pecado. E quantas vezes nós não vivemos como Naamã, honrado pelas pessoas, honrado pela família, mas quando nós estamos sozinhos, nós sabemos dos nossos problemas, sabemos do nosso pecado e sabemos da nossa verdadeira situação. Andamos pelas ruas ou pela igreja ou pelos nossos familiares com uma capa, com uma armadura. Ninguém sabe, ninguém vê, mas quando você chega em casa você chora. Você vai para o seu banheiro onde só seus filhos não vão ver, sua esposa, seu marido não vai ver. E a única coisa que você sabe fazer é chorar, é lamentar pela vida que você tem. E você não está aguentando mais, talvez, suportar isso, porque viver uma vida dupla é a coisa mais difícil que tem. Porque um dia você vai começar a se perder nela. Nem você vai saber quem você é mais. Era mais ou menos assim a história de Naamã. Um homem que tinha tudo para dar certo. Talvez você olhe para você e fale: por que a minha vida não vai para frente? Eu tenho tudo para dar certo. Eu venho na igreja,
eu sirvo a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, por que não dá certo? Por que as coisas não acontecem? E a resposta, na maioria das vezes, é porque debaixo de toda essa capa, de toda essa vida que você formou, existe uma feridinha, existe um negócio chamado lepra, que atrapalha você ser feliz de verdade. Só que, numa dessas guerras de Naamã, ele traz uma menininha israelita. E não foi por acaso. Ele poderia ter trazido uma menina de qualquer lugar que ele fosse. Mas no dia que ele foi lutar contra o povo de Israel, ele trouxe uma menina de lá. E aquela menina ficou na casa de Naamã servindo ele, pode-se dizer, como uma escrava. E esse foi o primeiro encontro na vida de Naamã. E como essa é uma mensagem simbólica, o primeiro encontro da nossa vida é o encontro com a palavra de Deus, que foi o encontro de Naamã. Quando aquela menininha descobriu que o senhor dela tinha um probleminha chamado lepra, ela olhou para a mulher de Naamã e falou: se o meu senhor conhecesse o profeta do meu país, ele seria curado dessa lepra. O primeiro encontro que nós precisamos de ter nas nossas vidas, e que vai marcar a nossa vida por completo, é o encontro que Naamã teve, o encontro com a palavra de Deus. E por que eu falei que a menina representa a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus vem para nos dar direção. Naamã estava perdido com aquela lepra, que não sabia o que fazer com aquele problema que ele tinha. E quando ele encontrou com aquela menina, o que aquela menina fez foi dar direção na vida de Naamã. Falou: Naamã, se você conhecer o profeta da minha cidade, você vai receber a cura da sua lepra. O que nós estamos precisando de encontrar nas nossas vidas é a palavra de Deus. Olha, mas eu venho na igreja sempre. Mas será que na hora que a palavra de Deus está sendo direcionada a você? Porque talvez não é todos os 50 minutos de pregação que é para você. Talvez é uma palavra na ministração. E aí nesse momento o diabo te roubou. Aquela semente cai na beira do caminho e vem um pássaro e come. Nós não entendemos a profundidade que é de nós ouvirmos a palavra de Deus. O poder que isso tem. Em Mateus 8,8, aquele centurião fala com Jesus: olha, uma só palavra do Senhor e o meu servo será curado. Ele não pediu uma pregação de 2 horas. Ele não pediu Jesus para dar uma lição de moral de 2 horas. Ele falou assim: uma só palavra. E eu guardo isso muito para a minha vida. Às vezes Deus não vai falar comigo 10 minutos. Às vezes Deus não vai falar comigo 50 minutos. Mas Deus tem uma palavra liberada sobre a minha vida. E na maioria das vezes o diabo rouba essa palavra dos nossos corações. E é por isso que nós continuamos com a capa e a lepra continua escondida. Porque a palavra de direção vem, mas nós estamos com nossos ouvidos tampados ou distraídos demais, assim como Marta, para ouvir a palavra de direção. E é por isso que muitos de nós, às vezes por muito tempo aqui na igreja, ainda nós precisamos de ter esse primeiro encontro, que é o encontro com a palavra de Deus. Que é entender que uma só palavra pode mudar a nossa vida. Que uma só palavra, liberada por Deus, pode mudar a nossa história. Nós ficamos esperando, sabe o que é? Deus passar a mão na nossa cabeça e falar: coitadinho de você, eu tenho dó de você, eu quero te ajudar. Deus dá palavra de direção para as nossas vidas, assim como aquela menina deu uma palavra de direção para a vida de Naamã. E o mais importante é que ela falou assim: olha, se você conhecesse o profeta da minha cidade. Naamã vai diante do rei e ele falou assim: olha, a menina falou assim, eu preciso de uma carta, eu preciso ir lá. E ele recebeu a carta. Só que ele foi na onde? Se prestaram atenção no que eu estava lendo, ele foi na onde? Ele foi no profeta? Ele foi no rei. A palavra direcionou ele para onde? Para onde que a menina direcionou ele? Profeta. E ele foi para onde? Ele seguiu a direção da palavra? Ele chega diante do rei, dá a carta animadinho e falou: você é curado agora. O rei fala: você está achando que eu sou Deus para dar morte, para dar vida? Eu não faço isso não. E rasgou as vestes, que é um sinal de humilhação. Ela falou: você está doido da vida. Eu não tenho poder para fazer isso não. Imagina na mão, você na cabeça falando: gente, o que aconteceu? Eu não estou entendendo nada. E é isso que acontece com a gente. A palavra manda a gente ir para a direita, a gente vai para a esquerda e depois quer reclamar com Deus. A palavra manda a gente continuar seguindo, a gente para e fala: Deus, por que está acontecendo isso comigo?
prossiga e vai para frente, nós vamos parar. E aí dá tudo errado. Nada sai do jeito que a gente imaginou. Os planos não dão certo, os sonhos não dão certo, a vida parece que não vai para frente. E ainda nós olhamos para cima para reclamar com Deus. Sendo que a palavra de direção foi para frente, foi continuar, foi perseverar, independente dos problemas. E nós preferimos parar. E aí nós reclamamos. Nós queremos murmurar. Não adianta nós termos um encontro com a palavra de Deus e nós não obedecemos ela. Eu falo muito, não adianta você entrar aqui e achar a palavra linda. Nossa, Deus te usou. Se você sair lá para fora e não colocar em prática, ela não serviu de nada na sua vida. Não adianta você deixar sua Bíblia no Salmo 91 aberta, é bonito, mas não muda a sua vida se você não obedecer o que está ali. Não adianta nós irmos para a casa do Senhor, ouvir a voz de Deus e não colocarmos a palavra do Senhor em prática. Não vai ter resultado. A Bíblia aberta é a palavra de Deus, fechada é a palavra de Deus, mas sem obedecer ela não tem poder nenhum. Ela só vai surtir efeito quando nós aprendemos a obedecer ela. O primeiro encontro que vai mudar a sua vida é quando você tiver um encontro com a palavra de Deus, mas mais do que isso, é quando você tiver maturidade para obedecer ela. Quando você tiver maturidade, quando Jesus fala vai para frente, você vai para frente. Quando Ele fala para, não faz nada, você não faz. Porque às vezes você está buscando a direção de Deus e Deus não está falando nada. E o silêncio é a escola de Deus também. Deus nos ensina no silêncio. Lembra um dia que eu ia ministrar sobre isso? Eu estava lá no meu quarto, eu sentei na cama com a ministração e falei, vou dar uma lida. E aí eu estava lendo e falei, Deus, eu vou falar sobre isso. Tem muito tempo que o Senhor não fala comigo. E aí Deus falou comigo, é justamente por isso que eu quero que você ministre isso. Ele falou, mas porque eu estava saindo da direção dele. Você está passando pelo tempo que eu falei com você, que você vai ministrar apenas hoje. Que é o tempo do silêncio. Que é o tempo onde você vai me perguntar e eu não vou responder. Que é o tempo onde você vai me falar, deixa eu fazer e eu não vou te responder. E Deus me falou mais uma coisa nesse dia. Ele falou assim, Wanderlei, quando eu não falar mandar você fazer nada, você fica quietinho. Não tenta fazer nada não. Porque a gente é muito ansioso, viu? Quando a gente quer uma coisa, a gente não pergunta a Deus se é a vontade dele. A gente só informa ele. E informar a Deus é a resposta. A gente não pergunta a ele qual que é a vontade. A gente só chega e fala, Deus, estou fazendo, viu? Eu lembro do menino que chegou perto do pai dele e falou assim, pai, estou indo para a festa. O pai dele não queria que ele fosse, mas ele não pediu, ele só informou. O pai dele falou assim, olha, eu não vou falar nada, você não está me pedindo, você está só informando. E o menino foi. Roubaram o carro dele, bateram nele até o ponto de ele quase perder a vida. Aquele jovem no hospital quase morto virou para o pai dele e falou, pai, nunca mais eu te aviso que eu estou indo. Eu pergunto se eu posso. Quando Deus está em silêncio, Deus não fala nada, isso também é direção. E se você não sabe, eu quero te explicar qual é a direção. Fica quietinho onde você está. Porque sabe o que a gente faz? Na ansiedade a gente faz um monte de besteira. E depois fala, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Sabe o que você vai ouvir de Deus? Uma pergunta assim, olha, que dia que eu te mandei fazer alguma coisa? Que dia que eu te respondi alguma coisa? Você fez porque você quis. E as consequências agora é sua. Estou de braços abertos para te receber. Mas não te pergunto por que eu deixei você fazer isso, porque eu não mandei você fazer nada. Receber a direção de Deus é a coisa mais importante das nossas vidas. E ter um encontro com a palavra de Deus é tremendo. Muda a nossa história. Mas muda a nossa história quando nós aprendemos a amar e a valorizar a direção de Deus. Naamã não queria direção, ele só queria a cura. Se ele quisesse a direção, ele tinha entendido exatamente o que a menina falou com ele. Mas Deus tinha tanta misericórdia na vida dele, que mandou o profeta Eliseu ir lá e falar assim, fala para ele vir até mim, porque ele vai saber que é profeta de Israel. Só que Eliseu, nessa história, ele representa Deus. Existe um versículo em João 14:6 que diz, Jesus que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser ele vai até Eliseu feliz da vida e fala assim, nossa, eu nunca duvidei daquela menina, sabia que ela tinha certeza da minha vida. E aí foi andando em direção ao profeta. Quando ele chega, ele bate na porta com os cavalos, a comitiva dele, sai o servo do profeta. Ele vê o servo
sou servo, sou aprendiz de servo. Estou aqui aprendendo. Pastor, meu servo falou para você ir no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes e você será curado. Naamã, gente, ficou indignado. Porque o sentimento de Naamã, como era um homem muito respeitado, um homem de muita valia, de muita honra, ele falou: eu vou chegar lá. Ele vai me honrar como se deve. Ele vai sair do lugar onde ele está. Ele vai colocar as mãos sobre a minha cabeça, vai invocar o nome do Deus dele e eu vou ser curado. Ele não veio nenhum profeta. Ele queria o rei, que é o maior. Aí, quando ele vai no profeta, o profeta não recebe. Manda o servo. E Naamã fica indignado. Como que pode? E aí ele manda mergulhar no rio de barro. Lá no meu país tem 2 rios que é muito melhor do que qualquer um desses países aqui. Para que eu tenho que fazer isso? Naamã começa a se questionar. E aí aparece o segundo encontro que nós precisamos de ter, que é o encontro com o Espírito Santo de Deus. Olha, quem é o Espírito Santo de Deus nessa história? É os amigos de Naamã. Porque está Naamã indignado. E aí aparece os amigos de Naamã assim suave, sabe? Imagina que você estava falando dele, era o senhor deles. Ele falou assim: meu pai. Aí na Bíblia se chamou de meu pai. Se eles tivessem te pedido alguma coisa mais difícil, o senhor não faria. Eles fizeram a mão pensar. E aí a mão falou: é claro. Mas então, só pediu você para mergulhar no rio 7 vezes. Qual é a dificuldade disso? Qual é o problema disso? Na maioria das vezes, quando nós temos um encontro com a palavra, nós saímos indignados, saímos nervosos, porque Deus vem para mexer com a gente. Quando Deus traz uma palavra de direção, Deus traz uma palavra para mudar o sentido. Já diz palavra de direção. Então muitas vezes vai mudar a sua vida por completo. E mudanças muitas vezes mexem com a gente, porque nós preferimos ficar na nossa zona de conforto. Nós preferimos ficar no nosso lugarzinho que nós já conhecemos. Nós já preferimos continuar seguindo o mesmo caminho que nós já andamos todos os dias. É como o cego de Jericó, que a Bíblia diz que todos os dias ele estava naquele caminho, mendigando e pedindo esmolas. Todos os dias. Mas a Bíblia diz que um dia aconteceu algo maravilhoso, que foi Jesus passar naquele lugar. E nunca mais aquele homem se encontrou naquele lugar pedindo esmola, porque ele teve uma palavra de direção sobre a vida dele. E quando essa palavra de direção vem, ela nos incomoda, ela nos deixa nervoso. Quantas vezes eu saio da igreja nervoso? Esse pastor está pensando o quê? Está falando da minha vida lá, parece que eu contei tudo para ele. Ele sabe. Sabe, eu estou falando de mim. Quantas vezes eu saí da igreja assim? Mas a Bíblia diz que a palavra só é uma espada de 2 gumes. Você sabe o que é uma espada de 2 gumes? Não é que vai para um lado e para o outro, não. É que ela tem corte dos 2 lados dela. Quando enfia na pessoa, ela não corta igual a faca só com a parte de cima. É corta com a parte de cima e com a parte de baixo. E aí você imagina, a Bíblia diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Você imagina comigo o Espírito Santo pegando essa espada e enfiando em você, entrando na divisão da alma e do espírito, e você não sente dor. Tem uma coisa errada. Se você ouve a palavra de Deus, ela não te incomoda, ela não te afronta, tem um problema. Porque não tem como uma espada de 2 gumes entrar na divisão da alma e do espírito e ela não fazer dor nenhuma. Se você não se sente incomodado quando Deus te dá uma palavra de direção, tem um problema. Porque a Bíblia diz que a repreensão no primeiro momento, ela não é de alegria. Nós só vamos entender os frutos dela depois. Não adianta nós acharmos e falarmos que nós vamos ficar felizes. A espada de 2 gumes está entrando, você está aleluia, glória a Deus, não está doendo mesmo. É como se tivesse alguém dando um tapa na nossa cara e nós ficamos afrontados. E aí que o Espírito Santo aparece. Assim como apareceu na vida de Naamã, aqueles amigos dele. Naamã estava lá indignado, falando: não vou fazer, não quero saber. Aí aparece os amigos de Naamã. Fala: Naamã, o que ele te pediu de difícil?
E é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Você sai indignado. Ou alguém conversa com você, você sai indignado. E aí você chega na sua casa, vê o Espírito Santo assim, sabe, com aquela voz suave. E fala assim, o que é difícil? Por que você está assim? Você não quer se livrar dessa lepra? Você não quer se livrar desse problema? Você não quer viver feliz? Por que então você está nervoso? Por que então você está indignado? Porque só quer o seu bem. Aí ele começa a ministrar a palavra de Deus em nossos corações. A Bíblia diz que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é a situação em que nós nos encontramos. Quando nós temos um encontro com a palavra, que é uma palavra de direção, e o Espírito Santo vem para nos convencer, primeiro ele nos convence do pecado. E é como se você estivesse num quarto todo escuro, cheio de móveis, e um quarto que você nunca entrou, porque no meu quarto com a luz apagada eu não consigo andar, apesar que com a luz acesa, de vez em quando eu tropeço na cama, porque é pequenininho. Mas num lugar onde você nunca viu, cheio de móveis, e você está com a luz apagada, e você anda tropeçando para todos os lados, e aí vem o Espírito Santo e não te tira do quarto. Ele vem e acende a luz e mostra a você os perigos da vida, mostra a você a real situação em que você está vivendo. Ele te mostra o caminho. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. E ali ele está te convencendo do pecado. Ele trouxe luz sobre a sua vida para mostrar a você o que está errado. Depois ele te ensina o que é justiça, que não é a nossa justiça. Justiça é dar aquilo que nós merecemos. Ele te mostra o pecado, te mostra que Deus é justo, que Ele dá o que cada um merece, e no final Ele nos mostra o juízo, que é a sentença de Deus para aqueles que continuarem pecando. A função do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas no primeiro encontro é nos convencer do pecado, nos apresentar a justiça e nos mostrar o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Só que Ele não faz isso como alguém que desce uma vara de marmelo nas suas costas. Ele fala de uma forma muito suave, muito calma, porque a intenção dele não é obrigar você a sair daquele quarto. A intenção dele é te ensinar a sair daquele quarto, não é tirar você de lá. E aí na mão ele cai em si e fala, é verdade. E ele vai para o rio. E quando ele chega naquele rio, é o terceiro encontro que nós precisamos de ter. E aquele rio é o manancial de águas vivas, chamado Jesus Cristo. Aleluia! Nós encontramos a palavra. Ficamos indignados, mas vem o Espírito Santo e nos convence. E aí então nós entramos pela porta, que é Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo foi lá, acendeu a luz para você, te mostrou o pecado, te mostrou a justiça, te mostrou o juízo. Mas tem um problema: a porta está fechada. Porque o Espírito Santo não nos liberta. O que nos liberta é o sacrifício de Jesus naquela cruz. Não foi os amigos de Naamã que libertou ele da lepra, foi quando ele entrou no rio. Os amigos só incentivavam Naamã a cumprir a palavra, porque a palavra de direção era conhecer o profeta. O profeta mandou o seu servo e mandou ele mergulhar. O que mudaria a vida de Naamã era mergulhar naquele rio. E aquele rio é Jesus Cristo. Jesus, ele diz: aquele que tem sede, vinde e beba da fonte da água. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está em João 8,36. E no João 8,32 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A luz do quarto está acesa, já te mostrou o pecado, a justiça e o juízo, mas a porta está fechada. Jesus vai lá e destranca ela para você. Ah, então agora Jesus vai me puxar de dentro desse quarto. Não.
você sai dele se você quiser. Encontrar com Jesus não é encontrar com alguém que vai nos obrigar a viver uma vida que nós não queremos. Nos encontrar com Jesus não é encontrar com alguém que quer nos obrigar a servir Ele. Se fosse assim, Ele tinha te criado um robozinho, Deus lá no jardim do Éden, programado para adorar a Deus. Mas Ele nos criou com escolha. Ele nos criou com um negócio chamado livre-arbítrio, que nós podemos escolher o que nós queremos e podemos viver a vida que nós queremos viver. Naamã tinha escolha: mergulhar no rio ou ir embora para a cidade dele com a lepra. Mas ele decidiu passar pelo rio. Ele mergulhou uma vez, 2, 3, 6 e nada acontece. Porque a palavra de direção era 7 vezes. Mas a Bíblia diz que na 7ª vez, quando ele mergulha naquele rio e ele levanta, a pele dele parecia como a de um bebê. O problema de Naamã foi resolvido, porque Naamã ele teve 3 encontros na vida dele que marcaram a vida dele, que marcaram a história dele. Ele teve um encontro com a palavra, ele recebeu a direção, ele foi. Ele teve um encontro com o Espírito Santo, porque ele ficou indignado com a palavra de direção que ele recebeu. O Espírito Santo convenceu a obedecer. E ele mergulhou naquele rio. Ele entrou no relacionamento daquele rio. Nós entramos no relacionamento com Jesus. E quando nós entendemos isso, a nossa vida é totalmente mudada. Não sei qual é o nome da sua lepra nessa noite, mas eu sei de uma coisa que não vai fugir desses pontos. Eu não sei em qual etapa da sua vida você está. Eu não sei se talvez até hoje você nunca tinha recebido uma palavra de direção de Deus. Ou talvez você recebeu e você não obedeceu. Ou talvez você recebeu e você ficou indignado com ela. E o Espírito Santo tem te incomodado. O Espírito Santo tem falado com você. E o Espírito Santo tem tentado te mover a obedecer essa palavra. Mas talvez até hoje você não fez. Eu quero dizer para você que Jesus está de braços abertos, como aquele rio estava lá, pronto para você mergulhar no relacionamento com Ele, para que Ele possa curar essa lepra. E não importa o nome que ela tenha, não importa em qual área da sua vida ela seja, não importa em qual situação seja, mas Jesus Cristo, Ele é poderoso para curar qualquer coisa, para nos libertar de qualquer coisa e para mudar a nossa vida. Não importa como nós estamos, não importa o que nós já fizemos, não importa o que passa nos nossos pensamentos hoje. A questão é que uma só palavra de Deus é poderosa para mudar a sua história, mudar a sua vida. Mesmo se você não quiser, eu quero dizer para você que Ele tem uma palavra de direção para mudar a sua vida. Deus sempre quer nos aperfeiçoar. Assim como eu falei de Jó, a vida de Jó é uma vida boa, mas Deus ainda olhou para Jó e falou: eu posso aperfeiçoar a sua vida, eu posso melhorar ela. Glória a Deus, aleluia. Jesus tem poder para fazer isso. Mas sabe qual era o maior problema de Naamã? Não era a lepra, era o orgulho. Porque a capa que Naamã vestia era para manter o orgulho dele de quem ele era. Se ele não fosse alguém tão orgulhoso, ele tinha coragem de tirar aquela capa e mostrar o problema dele para todos. Mas Naamã era orgulhoso demais, sabe? Os profetas, que na verdade simboliza Deus, ele vai lá e mergulha no rio, ele volta e não mais o servo o recebe, mas o próprio profeta na presença de Deus naquele momento. Nós queremos ser aceitos por Deus, mas esquecemos que primeiro nós temos que ser aceitos pelo Filho e nós temos que o receber primeiro. Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu gosto de imaginar como se fosse uma mãe solteira na igreja que tem filho. E aí você decide casar com ela. E aí você chega perto dela e fala: eu quero casar com você, mas o seu filho eu não quero. Você acha que essa mulher vai querer casar com você? Nunca. Porque para você casar com ela, praticamente você tem que aceitar o filho dela primeiro. Não existe mulher nenhuma de verdade para aceitar isso. E Deus também não vai aceitar. Ele entregou o filho dele na cruz para morrer por nós. E aí nós queremos que Deus nos aceita da forma que nós estamos, sem passar por Jesus Cristo, que é o libertador das nossas vidas. Nós queremos que Deus nos aceite da forma que nós queremos viver,
E esquecemos de ir até Jesus, que é aquele que molda o vaso, que é o moleiro que já está aqui nesse lugar, para moldar cada vaso. Não da forma que o próprio Jesus quer, mas da forma que o Pai quer. O profeta não mandou Naamã mergulhar no rio, porque só se ele mergulhasse no rio ia resolver o problema, não. Era para resolver o maior problema de Naamã, que era o orgulho que ele tinha, na verdade. Foi por isso que ele mandou ele mergulhar naquele rio sujo de barro mesmo. Era para quebrar o orgulho dele. Porque na maioria das vezes, quando Deus nos dá uma palavra de direção, o nosso orgulho fala mais alto. Mas a palavra do Senhor diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, que Ele vos exaltará. Aleluia. É debaixo das potentes mãos dele. Coloque-se de pé. Sério, meu povo. Feche seus olhos. Gostaria de todos fecharem os seus olhos. Com seus olhos fechados. Há uma palavra de direção. E a palavra de direção é com seus olhos fechados. Por que eu falei com os olhos fechados? Porque na hora da vida nós ficamos mais distraídos ainda. E esse é o momento onde nós somos afrontados pela palavra de direção. E agora é o momento de nós darmos liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco. Quando nós ficamos com nossos olhos abertos, nós ficamos olhando a beleza do irmão que está do nosso lado. Nós ficamos olhando a movimentação do louvor. E esse é o passarinho que vem e come a palavra que foi semeada. Você com seus olhos fechados, como eu disse, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é o nome da sua letra. Eu só sei de uma coisa: que se Deus trouxe essa palavra aqui nessa noite, é porque Ele quer trabalhar no meio da sua igreja. Eu não sei quantos encontros desses você já teve. Eu não sei em qual fase você está. Talvez você está iniciando e hoje você recebeu uma palavra de direção. Talvez você já está aqui há um tempo e a palavra tem te direcionado. Talvez você é alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e Deus tem falado com você tantas vezes. Deus tem te dado palavras de direção e com você Deus tem falado de uma forma especial nessa noite. É isso que Deus manda te falar. Você que se afastou do caminho do Senhor, Ele tem falado com você, que Ele tem te dado palavra de direção. Mas muitas vezes você entra na casa dele, você escuta, você talvez se emociona, mas quando você sai daqui você não se lembra mais do que foi falado. Deus te ama, Ele quer o melhor para você. Amém. Ele quer que você passe pelo rio nessa noite. Amém. Porque quando você passar pelo rio, tudo isso vai ser curado. Amém. Deus tem algo para fazer na nossa vida nessa noite. Oh, glória, aleluia. Existem encontros que todos nós temos que passar. São esses 4 encontros. Precisamos de ter encontro com a palavra do Senhor. Precisamos de ter encontro com o Espírito Santo de Deus para nos convencer, para nos direcionar até Jesus Cristo, que é aquele que liberta as nossas vidas. E quando nós passamos por Jesus Cristo, Deus nos recebe de braços abertos, como filhos amados, onde o diabo não tem poder para tocar nas nossas vidas, onde a influência do mundo não tem poder sobre as nossas vidas. E todas as pessoas que tentarem te enganar, Deus vai fazer cair por terra, porque Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Mas entenda o que você faz quando você recebe uma palavra de direção de Deus. Como está a sua vida hoje? Qual desses encontros você está precisando ter? Eu quero dizer para você uma coisa: todos eles estão aqui na frente te esperando. Não, você não vem aqui na frente por causa de mim, por emoção.